Bueno, parece que ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos a todos los que están de aquel lado, mirando este live. Este es un ciclo de conferencias que se llama Pensando Brasil post-abolición, organizado por la Cátedra Libre de Estudios Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, una actividad organizada en conjunto con el GEMA, que es el Grupo de Estudios en Música y Artes Afrobrasileños en Buenos Aires, un espacio de investigación-creación conformado por artistas que investigan e investigadores que practican, en el marco del proyecto del Instituto de Investigación en Etnomusicología, Músicas del Atlántico Negro en Argentina, Brasil en Buenos Aires. Mi nombre es Mauro Mazzarella, pertenezco al GEMA, al igual que Leandro Mellid, con quien estaremos coordinando esta actividad. No sé, Lean, si querés presentarte antes de que demos inicio a la charla y presentemos al invitado de lujo que tenemos hoy. Hola Mauro, hola Marcos. Bueno, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo esta actividad, que bueno, que seguramente va a estar buenísima. Vamos a aprender mucho de lo que el profesor Marcos nos tiene para contar. Y bueno, también agradecer que estamos haciendo esta actividad hoy en este día tan particular, que es el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, en un momento tan sensible, con tantos problemas con los afrodescendientes, con tanta violencia estatal también que estamos viendo hacia las comunidades afro. Así que bueno, una situación muy sensible y estamos acá para seguir aprendiendo y para seguir abordando estas temáticas que nos llaman, que nos interpelan y que estudiamos, ¿no? Así que agradecer. Bueno, Lean, gracias por tu presentación y por todo lo que dijiste, que la verdad que es muy importante. Este es un ciclo de 3 charlas, esta es la primera de ellas. Más adelante vamos a darle más información sobre las 2 charlas que vienen. Pero bueno, acortando el protocolo y sin más, vamos a dar lugar entonces a esta primera conferencia que se llama Brasil en la encrucijada y un padé pareyú, notas sobre la canción popular brasileña, a cargo del profesor Marcos Ramos. El profesor Marcos Ramos es licenciado en Letras y doctorando de la Universidad Federal de Espíritu Santo de Brasil, con maestría en estudios literarios, tiene una amplia experiencia como docente, publicó varios artículos en revistas y periódicos, dio cursos y conferencias internacionales sobre los temas literatura brasileña, música popular brasileña y culturas de la diáspora africana. Es autor de los libros Un corpo que se escribe Pedra, Poesía 2011, O piano, a imagem do deserto, perdón por mi portuñol, y Anatomía da elipse, escrito sobre nacionalismo, raza y patriarcado, de 2017. Sin más, entonces, los dejamos con las palabras del maestro Marcos. Gracias. Buenas noches. Me gustaría empezar con un preámbulo, una anacruce en lenguaje musical. Anoche tuve un sonho sobre 2 personagens ilustres, Neguinho do Samba e Ramiro Mussoto. Estivemos em Terreiro de Jesus, na praça em Pelourinho, em Salvador, Bahia. Estávamos vendo a película Marighella, do diretor baiano Wagner Moura. A nuestro lado, um homem al que reconhecia o rosto, pero não recordava o nome, falava incessantemente de la película. Hablou em francês e foi traduzido por Neguinho do Samba. Mussoto e eu prestávamos atenção a todo, e de repente me di conta de que havia uma ocupação em
em Terreiro de Jesus, na ocupação de Madres de Mayo, e me despertou o despertador. Pouco antes de vir aqui, mirando algumas notas, me di conta de que o homem que comentava a película em meu sonho era Frantz Fanon. Sei que em Buenos Aires, Freud e Lacan se leem com muita atenção. Se alguém pode ajudar-me, nos reuniremos ao final de minha charla para falar um pouco sobre meu sonho. Bom, bueno, vamos agora à conferência. Buenas noches a todos. Le doy las gracias a professora doutora Pia Paganelli, a Mauro, Leandro. Le doy las gracias por la generosidad de siempre. Les agradezco a todos ustedes por sua presença. Hoje é dia 13 de maio, dia que oficialmente marca a finalização da esclavitud em Brasil, pero esta é uma data em disputa. Esta data representa a disputa de duas narrativas. A primeira de ellas le otorga a la princesa Isabel a responsabilidade por la liberação de los esclavizados e fazia toda a luta popular de los movimentos abolicionistas brasileiros. Essa primeira narrativa lhe atribui um protagonismo histórico à elite brasileira, representada, claro, por la monarquia. Uma segunda narrativa, mais atual, histórica, complexa, lhe otorga a finalização da esclavitud, às pressões internas do movimento abolicionista, claro, às pressões internacionais e a fatores econômicos. Não é meu objetivo fazer uma análise sociohistórica de estes significados acá. Me gostaria solamente de dizer que esta disputa de narrativas, em última instância vinculadas a uma disputa de projetos de nação, será a tônica de minha charla. Sim. Em 2009, estive primeira vez em Santo Amaro da Purificação, em Bahia, para a festa do mercado, citada por Caetano Veloso em La Canção 13 de Maio. Dia 13 de maio, em Santo Amaro, a festa do mercado, os negros celebravam. Bom, desde 1889, em ano seguinte à abolição, as pessoas de aquela cidade e de las cidades vecinas, em uma região conhecida como Recôncavo Baiano, sobretudo negros e pobres, ocupam o mercado central de Santo Amaro para venerar as suas divindades e ancestrales. É importante que se diga, é o mesmo mercado central que comercializou a escravizados há muito pouco tempo. ¿Sí? A festa tem o nome de Bembé do Mercado, uma contração de Candomblé do Mercado. E arranca um pouco antes do dia 13, com a apresentação de uma ofrenda para Exu, Orixá Exu, e uma série de outros preceptos. Durante o dia, em el mercado, são realizadas apresentações de grupos de capoeira e samba de roda. À la noite, os terreiros se reúnem para tocar, cantar, bailar para seus orixás, inquícias, voduns. A festa termina justamente em dia 13, hoje, quando é oferecido um regalo para Iemanjá em la Bahia de Todos os Santos. Se não fosse a pandemia, a cidade estaria em festa. Quero dedicar esta noite a las comunidades tradicionais de los terreiros, que são desde sempre as comunidades são a verdadeira trincheira em esta guerra constante para sobreviver em um país marcado por la esclavitud e por el racismo. Quero dedicar esta charla a elas porque são essas pessoas, em grande parte negras, habitantes da periferia do Brasil, as mais grandes vítimas deste governo criminal. Bueno, como
professor e docente de literatura, diariamente me ocupo de textos literários com um doble propósito: entendê-los, ou por lo menos tanteá-los, lendo-los como um enigma, e ler-los, además, como um exercício de compreensão do mundo. E exatamente esse doble exercício que haremos acá no dia de hoje. Minha apresentação parte de um elemento fundamental que tentarei analisar e, a partir dele, echar-lhe luz a outros tópicos adjacentes. Esse objeto de análise é a canção Bravum de Leguibara, gravada em el mais recente álbum de la intérprete, docente e investigadora Fabiana Cosa, composta por Luiz Antônio Simas e Moisés Marques. Antes de adentrarmos em la análise propriamente dicho de la canção, me gostaria chamar-lhes a atenção hacia uma premissa que, em grande parte, é tributária às ideias do professor e compositor José Miguel Wisnik. Diferentemente de outros países em los que a literatura escrita ocupa a centralidade da vida cultural, em Brasil esse lugar é ocupado em grande parte por la canção popular. Eu diria que a formação lírica brasileira é hecha por la canção popular, e não por la poesia como tradicionalmente la conhecemos, a poesia publicada em los libros. De um modo mais ou menos simétrico, poderíamos dizer também que nossa formação épica não é hecha por las grandes narrativas de livros, senão por las telenovelas. ¿Sí? Naturalmente, essa ideia suscita uma dicotomia que hoje, em grande parte, é superada, pero que foi ampliamente representada por la literatura do século XIX. Me refiro a uma contraposição entre a ideia de que existe uma alta cultura, a cultura erudita, de um modo general, historicamente vinculada a uma tradição europeia, e a baixa cultura, uma cultura popular, oral, e em los países colonizados, atribuída a los pueblos originários e diaspóricos, sobretudo. Machado de Assis, escritor, em por lo menos 2 cuentos, trajo essa questão para o centro de debate, creio, em um cuento chamado El Hombre Célebre, de 1883, o personagem Pestana, um compositor e admirador de los clássicos, sempre que tentava componer algo ao piano, componia uma polca. Aunque seu desejo fosse uma sonata a la Mozart ou Beethoven, a polca era inevitável. Para seus desgostos, de seus dedos solamente saíam polcas. É como se Pestana tivesse uma natureza inclinada ao gênero popular, lo que não lhe complazia, porque, ao fim e ao cabo, a polca era um gênero para a época menor. Ou seja, a polca representava a baixa cultura, a cultura popular. Pestana é um caso típico de lo que a ensaísta, psicanalista Maria Rita Kell é chamado de bovarismo brasileiro. É um cuento anterior, do mesmo Machado de Assis. Esse dilema já havia aparecido de maneira mais acentuada em El Machete, de 1878. Inácio Ramos é um violoncelista, cello, um violoncelista diletante, um personagem que havia iniciado seus estudos de música tocando rabeca, um instrumento típico de cultura popular, pero pronto se foi por la vereda, os caminhos do violoncelo. Típico instrumento erudito, claro. O cuento se pone mais interessante quando o protagonista conhece a Barbosa, um estudante de direito e tocador de machete. E a partir de um determinado momento,
sugerido un trío amoroso entre Ignacio, Carlotinha, su esposa, y el joven músico tocador de machete. Para compreender mejor el dilema creado por Machado, es necesario saber que el machete es un instrumento parecido al cavaco, ¿sí? Que como él es usado en la ejecución de músicas populares. Lo que Machado parecería representar, una vez más, es esa aparente vocación para la cultura popular de Brasil. Si en el primer cuento la polca es un imperativo, o sea, lo naturalmente ineludible, en el segundo cuento, Ignacio, aunque fuese un admirador del cello, metonímicamente de alta cultura, termina aceptando lo que parece ser inevitable en aquella situación. El cuento termina con una ironía típica de Machado, sorprendido por la preferencia que su hijo manifiesta por el instrumento popular tocado por el amante de la madre. Ignacio Ramos dice sus últimas palabras: "Tienes razón, machete es mejor". Muy irónico. Lo que está en juego aquí es la tensión entre dos proyectos de Brasil que se presentan a fines del siglo XIX, el violoncelo contra machete, lo clásico contra lo popular, y el pensamiento de Machado, en muchos aspectos, se alejó de sus contemporáneos, haciendo en parte una previsión, en parte una radiografía exacta de lo que pasaba allí. Antes de cerrar esta especie de paréntesis inicial, que ya empieza a extenderse excesivamente, me gustaría llamar la atención para cómo un proyecto de literatura brasileña que se forma en el siglo XIX, sobre todo por las manos de José de Alencar, tiene ese problema como central: la construcción de una nación. Sí, mientras Goethe afirmaba que en apogeo del romanticismo que la literatura nacional ya no representaba más gran cosa y pronunciaba una Weltliteratur, o sea, una literatura universal, ciertamente basada en parámetros europeos, bien estrictos, claro. Otras cosas nos ocupaban. Ernesto Sábato, el crítico argentino, en el texto La cultura en la encrucijada nacional, se dio cuenta de que si un poeta nace en Europa, se encuentra con una patria construida, constituida, mientras que si nace en el Nuevo Mundo, él debe escribir y al mismo tiempo inventarla. Fue exactamente lo que hicieron nuestros autores y compositores. Toda la trayectoria de José de Alencar tuvo la construcción de una sociedad brasileña como eje primordial. En un conjunto de 20 novelas a lo largo de 20 años de carrera, 3 tratavam de indígenas, 5 abordavam temas históricos, 4 se dirigiam à sociedade rural, 8 se referiam a problemas de sociedade urbana. José de Alencar sempre estuvo imbuído de construir um coerente projeto de pátria brasileña, e isso quedou muito claro tanto em sua atuação literária como em sua atuação política. Sí, y es necesario decir que la cuestión racial siempre estuvo presente en esa construcción literaria de nación. Ese es un punto clave. Estuve presente en José de Alencar en el siglo XVI, en Antonio Vieira en el siglo XVII, pero sobre todo está presente en Euclides da Cunha, en Mário de Andrade, en Lima Barreto, solo para citar algunos. Aunque en los cuentos citados de Machado de Assis, la cuestión racial permanece oculta, cierta maduración, creo, crítica que tenemos hoy nos permite formular algunas preguntas
creio que seja necessário indagarmos em que medida o fator racial está implicado em esse processo de hierarquização de culturas. Em última instância, em que medida o fator racial está vinculado a essa problemática de concepção de um país. Pareciera necessário acá pensar em uma racialização dessas categorias: alta cultura, baixa cultura, cultura popular, cultura erudita. Aunque Alencar se haya dedicado a la construcción de un proyecto de nación y en ese camino otros autores también se hayan dedicado a pensar ese proyecto, todos ellos fundamentalmente discutiendo la cuestión racial, las ideas vinculadas en los textos literarios escritos nunca tuvieron una ampla penetración popular en Brasil. Ao fim e ao cabo, estamos falando de um país que, em início do século XX, teria mais de 60% de sua população classificada como analfabeta. Isto é um dado suficientemente significativo para inferir que o poder da construção de uma opinião pública por meio do texto literário escrito é muito reduzido. E agora retomo a premissa que me levou a essa digressão. A canção popular, a partir de certo momento, possibilitou que certas formulações críticas sobre a cultura, claro, integraram a dinâmica cultural mais efetivamente. Diria que se volviu central em la vida cultural do brasileiro. En la práctica, eso significa que en Brasil la canción es un agente privilegiado en la formación de las subjetividades. Quiero decir, la canción enseña a amar, a odiar, a desejar, y es fundamental también en la formación de un imaginario de nación. La canción adquiriu uma espécie de confiabilidade brasileiro. Ele confia, aprende com ela. Em resumo, em grande parte, é em la canção que encontramos a resposta para os dilemas do país. Em última instância, a canção popular brasileira diz que país é este. Recordando nostalgicamente a docente e investigadora de la PUC, Santuza Cabraia Neves, que em el texto El compositor como intelectual de la cultura, já nos alertava para el hecho de que em Brasil, os compositores populares, de maneira semelhante a los compositores modernistas, de las vanguardas, como é o caso de Villa-Lobos, empezaram a comentar todos os aspectos de la vida, de lo político a lo cultural, volvendo-se formadores de opinião. Santuza afirmava que a música popular se volviu, sobretudo, a partir da bossa nova, o veículo por excelência do debate intelectual no Brasil, operando doblemente com o texto e com o texto, com o plano interno e com o externo. Internamente, a la maneira do artista moderno, o compositor começou a actualizar como crítico, a actuar como crítico no próprio processo de composição. E externamente, a crítica se dirigiu hacia as questões culturais, políticas do país, fazendo com que os compositores articulassem arte e vida. O compositor começou a operar criticamente o processo de composição, fazendo uso de metalinguagem, de intertextualidade e outros procedimentos que remitem a diversas formas de referenciar, como a paródia e o pastiche. E, ao estender a atitude crítica para mais allá dos aspectos formais da canção, o compositor popular se volveu um pensador da cultura. Sim. A ler o escuchar o fragmento de Santuza, me acuerdo de los versos de Caetano. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção.
é verdade que quando falamos hoje essa doble condição de compositor e intelectual, Caetano Veloso ocupa o centro do debate por duas razões principais. Uma, há uma indubitável vocação para o pensamento crítico e propositivo em suas composições. E dois, Caetano atua em debate público com publicação de livros, artículos. Pero, como vocês bem sabem, não me vou ocupar de Caetano. Eu gostaria de chamar a atenção para uma camada bastante densa e significativa que atualiza o problema fundamental de las proposições diferentes de projetos de Brasil. Insisto em essa questão, porque, concordando com teóricos como Silviano Santiago, Leila Perrone Moisés, considero que a literatura brasileira, em seu sentido mais amplo, incluindo a canção, manifesta, em última instância, uma vocação ineludível para pensar o problema da identidade nacional. Sim, me gostaria de retomar em essa mesma via a centralidade da questão racial no dilema da nacionalidade. Porque, se por um lado, como já se disse, já sempre foi tão fundamental, diria que, salvadas as especificidades, elas estão notórias em la obra de José de Alencar, como em las canções de Noel Rosa ou de Wilson Batista. Por outro lado, minha hipótese é de que o modo sistemático com el que ella es desarrollada hoy es inédito. Resumindo, quero chegar a la idea de que la canción sigue ocupándose de uno de los desdoblamientos, de la cuestión identitaria nacional, centrada en el problema racial, pero de un modo que se nutre de um substrato sociocultural, político, epistemológico, mais denso que em el passado. E uma hipótese é que isso passa porque vivimos, primeiramente, em um estado de crescente desencantamento do mito da democracia racial e, em seguida, uma compreensão radical de que o racismo estrutural é o fundamento de la construção de um projeto de nação vigente. Um projeto, necessitamos decirlo, que se viene profundizando desde 2018. Sí. Me parece que um episódio muito representativo do atual estado de recrudescimento ao que me estou referindo sucedeu em 2019, em dezembro. Orixás, um óleo sobre tela da artista plástica Dejanira da Mota e Silva, foi sacado do Salão Noble do Congresso Nacional, em Los Costados. Pia, pode botar, por gentileza, o quadro? Perdão. Sim. Em Los Costados, a obra exibia a mulheres negras com indumentárias tipicamente afro-brasileiras, sobretudo utilizadas em los rituales afro-religiosos. Entre as duas mulheres, o quadro exibia a representação de 3 orixás femininas, 3 diosas referenciadas em la religião de origem africana: Oya, la diosa de los vientos e de las tormentas; Oxum, diosa de la maternidade, de la beleza, de las aguas dulces; e Nanã, la mais antiga de las divindades, um símbolo de ancestralidade, sabedoria. O quadro simbolizava em el lugar de trabalho do presidente da República, coração de um país majoritariamente negro, uma referência a las orígenes de la formação desse pueblo. O último registro audiovisual de la obra Orixás tiene fecha de junio del 2019, a fines del mismo año, un evento organizado por la Frente Parlamentar Evangélico del Congresso Nacional reuniu a 800 pessoas e, ovacionando parado ao atual presidente, se dirigiu hacia los invitados por las seguintes palavras, cito: a todos ustedes
Este momento es para mí motivo de honor, orgullo y satisfacción verlos justamente conmigo públicamente aceptando a Jesús. Aceptando a Jesús en esta casa que estaba carente de su palabra. Son palabras de Bolsonaro. El retiro del cuadro, seguido de la escena narrada, es un fragmento del actual escenario del recrudecimiento del racismo en Brasil, parte de un proyecto de exterminio de la población negra e indígena que empieza con la apropiación de tierra, pasa por la inviabilidad de la ciudadanía y termina con el aniquilamiento del cuerpo, sin olvidarnos de la destitución de los bienes culturales y de la historia, claro. Segundo los datos del CIEN, que es el número telefónico en Brasil para llamar por denuncias a los derechos humanos, solamente el primer semestre de 2019, las denuncias por intolerancia religiosa crecieron 56%. La mayoría absoluta de los casos se refieren a la intolerancia para con las religiones de matriz africanas, claro. ¿Cuáles proyectos de país están en juego acá? Y si es cierto que la canción brasileña tiene esa vocación para la crítica, ¿cuál respuesta ella tiene dado a ese problema? ¿Cómo ella viene pensando esa cuestión? No existe una única respuesta para esa pregunta, en primer lugar, porque no existe una única canción popular brasileña, claro. Pero me gustaría debruçarme sobre una de ellas. Si por un lado vivimos esa innegable profundización de los modos de efectivación del racismo, paradójicamente hay un creciente interés en ciertos nichos intelectuales y artísticos por la cultura brasileña, y es sobre todo en ese lugar que me gustaría situar a este objeto de análisis, la canción Bravundia Legbara, de los compositores Luis Antônio Simas y Moisés Marques, que abre el álbum Dos Santos, de 2020, de la intérprete e investigadora Fabiana Cosa. Creo que ahora podríamos escuchar la canción antes de continuar, ¿sí? Aroie ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Oxupá o Elebara. Amor, fecha. Amor. Laroie ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Oxupá o Elebara. Fila de banda encarnada, a outra de noite preta. Quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha. Galope em galo de rinha, avô em cobra rasteira. Laroie agô Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba,
Mojubá o elebara Yadagan misturioti na cuia que vai rodar Alabetó, Guadabi, Praia Moro dança Agô pro Padedina, axé pro dono do ogó Quem bate pau na esquina, na vida não anda só Quem bate pau na esquina, na vida não anda só Laroê, agô, Exu, Odara, Senhor da alegria, rara, dono do povo que samba, Mojubá, o elebara. Laroê, agô, Exu, Odara, Senhor da alegria, rara, dono do povo que samba, Mojubá, o elebara. Gracias. Bueno, vamos. La entrevista al periodista Augusto Diniz, publicada en el canal de YouTube de la revista Carta Capital a final de marzo de este año, la intérprete Fabiana Cosa afirmaba, cito, pienso que ese trabajo de una forma poética y consecuentemente política pueda echar luz sobre esa cultura de matriz afro-brasileña que es muy fuerte, que es practicada, que es cuna del samba y cuna de tantas otras expresiones negras brasileñas. Todo nace en el terreiro, todo nace a partir de los africanos que se vienen para Brasil, todo nace de allí. Y nosotros tenemos como contrapunto ese escenario de destrucción de esa cultura que es más grande que ser un bandista, candomblessista, es más grande. Entonces, eso es lo que yo creo que este disco defiende y que yo acostumbro decir que él es mi más grande manifiesto poético antirracista. Sí, son palabras de Fabiana Cosa. El álbum dos Santos es compuesto por 19 pistas. Cada una de las pistas tematiza a una divindad del panteón afro-religioso. La primera de ellas es un texto escrito por el compositor e investigador Tigana Santana, que incluso es otra figura central en esa discusión. Y el texto leído por Fabiana Cosa. En secuencia, la primera música propriamente dicha del álbum es Bravum de Guevara. Y acá es necesario hacer otra digresión para comprender mejor las camadas de significado que se revelan a partir de las intertextualidades, porque al fin y al cabo son esos intertextos, sobre todo, como se dijo la docente Santuza Neves, uno de los elementos que constituyen esa canción crítica. Hablar en religiosidad afro-brasileña significa lidar con diferentes cosmogonías, mitos, poemas, músicas, bailes y, naturalmente, prácticas rituales originadas en la diáspora africana, en Brasil, en este caso. Los africanos esclavizados que arribaron a Brasil son originarios de las más diferentes etnias. La historiografía identifica 4 ciclos diferentes del tráfico de esclavizados durante el siglo XVI, el ciclo de Guiné, durante el siglo XVII, el ciclo de Angola y Congo, Bacongos, Ambundos, Benguelas y otros, y el ciclo
18, el ciclo de la Costa de la Mina, centrado en el actual Benin, antiguo reino del Dahomey, Yorubas, Jejis, Minas, Alsaz, etc. Y el último ciclo, el período de tráfico ilegal entre 1831 y 1851, que incluye, además de los ya mencionados, el tráfico también de los moçambiqueños. Ese breve panorama es superficial, pero permite vislumbrar la inmensa pluralidad lingüística, religiosa, cultural de la diáspora. Traducindo em números, sabemos hoje que entre los ciclos 16 y 19, más de 12 millones de africanos fueron esclavizados, vendidos, y más de 5 millones de esos africanos arribaram ao Brasil. O país viveu e vive epistemicídio negro tão violento que nossos alunos de la educação básica não conhecem essas informações. De um modo general, nem sequer os professores. Se a diversidade cultural traída por el continente africano já era enorme, temos que considerar, además, os processos de cambio, de intercâmbio, sincretismos, não somente entre as distintas etnias africanas, sino também entre as culturas indígenas e europeias. Essa amálgama cultural é ampla, complexa. Não é nosso objetivo realizar um mapa completo de las várias formas de religiosidade resultantes. Cito algumas com o fim de ubicar a los elementos intertextuais que constituem a canção Bravum de Che Guevara, pero sem nenhuma pretensão de agotá-las. Hablar em afro-religiosidade brasileira significa hablar em núcleos de sistematização de ritos e mitos. Alguns de eles são candomblé de nação Queto, candomblé de nação Jeje, candomblé de nação Congo-Angola, candomblé de Caboclo, presente principalmente em Bahia, em la região sudeste do Brasil. A ellos se le suma a encantaria de la região amazônica, el jaré de la Chapada de Diamantina, el catimbó Jurema, el xambá de Recife, el catimbó baiano, el batuque, la línea cruzada em sul do país, la umbanda e el molocó, cariocas, todas essas formas de religiosidade, muitas vezes chamadas indistintamente de macumbas, apresentam sistemas próprios e complexos de ritual que abarcam mais allá da cultura africana, muitas vezes informações provenientes do catolicismo ibérico, das crenças indígenas e do próprio espiritismo europeu, kardecista. Cada uma dessas manifestações religiosas tem um sistema de símbolos, de mitos, de rituais, uma congregação de divindades, uma língua cerimonial que muitas vezes combina idiomas africanos como Kinkongo, Yorubá, Fon, com línguas indígenas e com o português, claro. Cada religiosidade exige uma culinária, um conjunto de indumentária, de adornos, uma fauna doméstica sacrificial, uma ampla variedade de flores e hojas, e uma música, claro, uma música ritual. Essa pluralidade complexa, essa pluralidade é substrato do álbum dos Santos, e cada uma das músicas que compõem esse trabalho parte de um recorte cultural específico dentro dessa pluralidade. Bravum de Che Guevara, por exemplo, é uma composição que evoca, sobretudo, informações culturais provenientes de los Yorubás, na etnia situada ao norte de la Nigéria, em el Benin e em el Togo. Mientras la canción
Lembakalala es dedicada a una divinidad de la África Centroatlântica, pertenecientes a un grupo etnolingüístico conocido como Bantu, convoca a un conjunto de información diferente. Quiero decir, esas canciones cargan informaciones singulares y exigen recursos interpretativos específicos. ¿Sí? Bravunda de Guevara fue escrita... Un segundo. Oi. Mi hijo. Pode ver. Passarinho. Papai já vai falar com você, tá? Aqui, ó. Tá aqui, se você quiser, tá? Então. Perdão. Bravunda de Guevara foi escrita por Luiz Antônio Simas e musicalizada por Moisés Marques. Simas, sem dúvida, se enquadra em la categoria compositor intelectual, assim como Caetano Veloso, já citado. A produção artística de Simas é acompanhada por uma extensa reflexão teórica sobre a cultura. Luiz Antônio Simas é autor de 16 livros, todos eles dedicados à cultura popular de las calles, particularmente, las culturas provenientes de la diáspora africana en Brasil. Para comprender la canción firmada por Simas, que abre el manifiesto poético antirracista de Fabiana, es necesario acceder a un conjunto de informaciones que, antes de ser divulgadas en libros, ya están disponibles en el espacio ritual afro-religioso, esto es, en las comunidades religiosas de candomblé. En este caso, especialmente el candomblé conocido como de nación Queto, quiero decir, las casas rituales que tienen sus principales matrices culturales originadas de la etnia Yoruba. Estoy hablando de un complejo cultural que atraviesa el Atlántico con personas esclavizadas a lo largo del siglo XVIII, durante el ciclo de tráfico de la costa de la mina. ¿Sí? La canción es compuesta por 5 cuartetos, con versos que varían de 6 a 8 sílabas. Estamos hablando de una simetría que tiende a la redondilla mayor, 7 sílabas poéticas, y que es absolutamente natural a la prosodia de la lengua portuguesa, como ha insistido el maestro Roberto Méndez, en las redondillas que hace muchos ciclos cantamos nuestras historias. A eso se suma una tendencia a las rimas alternadas en la canción, también comunes en la lengua. Se trata de una estructura familiar que se choca justamente con un vocabulario muy especializado, un vocabulario conceptual que solamente es decodificado a través de una mediación. En un vivo realizado por el estreno de álbum, Luis Antônio Simas explicó que la canción fue un encargo de la intérprete Fabiana Cosa y que él habría escrito la letra para justo después ser musicada por Moisés Marques. Una hipótesis para la simetría estrófica del texto es justamente ese proceso de composición en el que la letra antecede a la música. Ese mismo procedimiento fue adoptado en la canción Oração ao Sangue, otra canción del mismo álbum. El título Bravunda de Guevara es explicable, pero intraducible. Como ya fue dicho, cada práctica ritual tributaria a las regiones tradicionales africanas que se recriaron en la diáspora está vinculada a un sistema de narrativas mitológicas particular, una cosmogonía propia, más allá de muchas otras especificidades. Una música ritual propia también. Un aspecto fundamental de candomblé es la música. En la religión ella no tiene una función puramente estética, hay también una función comunicativa primordial. Podemos afirmar que los tambores hablan, es decir, existe un texto siendo enunciado por los tambores.
La orquesta cerimonial de candomblé es compuesta por 4 instrumentos, el agogó, com toques altos e baixos, e os atabaques, que solamente são tocados por los alabés, solamente los alabés, dueños del tambor, lo que significa, devem manuseá-los, e por lo menos em el candomblé, essa função em el ritual é exclusivamente masculina. Ao perguntar-lhe a uma persona maior da importância do instrumento em el ritual, é comum ouvir que sem música não existe candomblé. ¿Sí? El respeito ao instrumento, por isso é tão grandioso que no raro se escuta que entre os adeptos que se atabaque se caiga em el piso mientras sucede uma cerimônia, esta deve ser interrompida. Bom, já estou falando há muito tempo. Assim como el agogó tiene la función de dar estabilidad rítmica, los atabaques rompi y le, los dos deben mantener el mismo padrón sonoro. Los 3 instrumentos sirven de soporte para que el rum, el atabaque más grave, son 3, pueda emitir sus frases, o sea, hablar. La música creada por esa orquestra de atabaques y el agogó es chamada em los terreiros de toques. Sim, toques. Os toques de los atabaques em el candomblé quieto são executados com o auxílio de uma paleta de madeira, geralmente hecha de árbol de goiaba, ingá, pitanga, chamada de agdavi. Se a música é fundamental em candomblé, por extensão, aos alabés, os músicos, les é dado um enorme respeito. Os toques executados em las cerimônias têm diferentes funções, pode convocar os iniciados para o início do ritual, saludar a uma divindade, dialogar com os movimentos de las danças. Os sonidos provenientes de los atabaques e del agogó produzem mensagens que podem ser dirigidas, por lo tanto, a los iniciados dançarines, a los próprios músicos ou a las divindades. E aí, claro, na função primordial de los tambores, promover a possessão. Claro, podemos enumerar por lo menos 18 tipos de toques diferentes que fazem parte do repertório musical de los terreiros de origem iorubá. Toribalé, ramunha, aderejá, aderé, agueré, opanigé, torim, alujá, ilu, xanxan, jicá, batá, ijexá, satô, runtó, agabi ou adabi e bravum. Toda essa digressão para dizer que o substantivo bravum del título de la canción nombra a um toque executado por la orquestra litúrgica del candomblé. Esse toque é tradicionalmente utilizado para culto a uma divindade chamada Oxumaré, pero que em la canção de Luiz Antônio Simas e Moisés Marques está associado a Elegbara, outra divindade del panteão afro-religioso, sobre a qual é necessário falar um pouco. Em conferências como esta, tenho que pedir-lhes a los ouvintes reiteradamente que me desculpem por el volume de digressões e explicações. Não é possível abordar o tema em menos de uma hora, e isso não tem nenhuma relação com o hecho de estar fora do Brasil. Todas estas explicações são necessárias quando vão dirigidas a los brasileiros também. A razão por isso pode ser resumida em uma palavra: epistemicídio. Então, perdão por la extensão de minha charla e por las explicações que podem ser para alguns excessivas. Se o nome Elegbara não é familiar a la maioria, talvez alguns acá reconheçam outro nome de la mesma divindade. Ao falar de Elegbara, estamos falando de Exu.
em uma obra seminal sobre el candomblé, la docente Estefânia Capone, directora del Centro de Investigación Nacional de Francia, nos explica que la figura de Exu Eleguibara, de los yorubás, exerce un papel múltiple, rico en contraposiciones y con frecuencia abiertamente paradoxal. Él es el grande comunicador, es el intermedio entre los dioses y los hombres, restaurador del orden, en el mundo, pero al mismo tiempo como señor del acaso en el destino de los hombres, deshace los abordajes conformistas en el universo al introducir el desorden y la posibilidad de cambio. Exu es la personificación del desafío de la voluntad y de la irreverencia. Sí. Hay un aspecto que no tendré tiempo, claro, de desarrollar acá, pero que me gustaría señalar como importante para poder retomarlo en algún momento oportuno. Se trata de lo siguiente: si por un lado Exu fue leído como la representación del desorden, por otro lado, la ordenación fue entendida como representada por Orunmila-Ifá, una divindade central del panteón yorubá. De un modo sucinto, Orunmila-Ifá es el dios de la adivinación. Su sistema oracular tiene origen árabe, que fue introducido entre los yorubás de la Nigeria por los pueblos islamizados en el siglo XVIII. Los misionarios cristianos interpretaron a la relación entre Exu y Ifá como una relación entre opuestos, el bien y el mal, el orden y desorden, pero esa relación es mucho más compleja que eso y no me toca desarrollarla acá, claro. Necesitaremos una conferencia solamente para ese tema. Sin embargo, me gustaría terminar entre este otro paréntesis diciendo que la canción Bravún de Eleguibara tiene a Exu como destinatario, como vamos a ver. No es sin un propósito muy denso y profundo que el remitente sea justamente un sacerdote del culto de Ifá, de Orunmila-Ifá. Estoy hablando de Luis Antônio Simas, el compositor. Sí. Simas, además, de historiador, ensaísta e compositor, é um babalaô, um sacerdote do culto oracular de Orunmila-Ifá. Todo isso tem significados profundos em los quais não vamos a detener, pero eu les queria subrayar para que me entendam a dimensão de lo que está em jogo. São muitas as camadas de significados. Todas essas informações que estamos tratando de digerir acá em tão pouco tempo têm origem, os chamados Itam, as narrativas mitológicas. É através de um conjunto de narrativas passadas oralmente em los espaços de congregação religiosas que essas informações são levadas adelante em Brasil e em toda parte. Hoje, claro, boa parte dessas narrativas mitológicas está em livros. Al final, como diría Mallarmé, todo existe para terminar en los libros, ¿no? Para darle continuidad a mi argumento, me gustaría exponer una de las narrativas sobre Exu Eleguibara. Cuentan los pueblos tradicionales que Exu era el hijo menor de Iemanjá y Orunmila. Exu era hermano de Ogum, de Xangô y de Oxóssi. As relações de parentesco são muito variáveis, de narrativa para narrativa. ¿Sí? El mito contado por los mayores dice que Exu se comia de todo, su hambre era incontrolável, por isso era chamado Exu Enuguibarijó, la boca que tudo come. Se comia a todos os animais da aldeia em que vivia, primeiro los de cuatro pies, justo enseguida los de pluma, se comió a los cereales, las frutas, y por fin a los ajíes.
se bebió toda a cerveja, todo o aguardiente, todo o vinho. Mientras más Exu comía, más hambre sentía. ¿Sí? Cuando ya no había más comida, Exu empezó a devorar a los árboles, a pasto y al mar. Furioso con el orixá, Orumilai-Fá compreendió que en poco tiempo Exu se comería al cielo, y entonces le pidió a Ogum que le detuviera a su hermano. Para detenerlo, Ogum tuvo que matarlo, pero ni en la muerte pudo aplacarse su hambre. Después de su muerte era posible sentir la presencia devoradora de esa divindad. Los hombres ya no tenían que comer y todos los habitantes de la aldea se enfermaron. Un sacerdote consultó al oráculo y fue alertado. Exu, un espíritu, estaba demandando atención. Era necesario alimentar más a la divindad. Obedeciendo al oráculo, los hombres de la aldea le hicieron ofrendas a orixá y le dieron más comida para que pudieran vivir en una vida de paz. ¿Sí? A partir de entonces sería necesario alimentarlo a Exu siempre, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otro orixá. Essa é uma das histórias contadas por las pessoas maiores e que justifica um procedimento ritual. Exu é o orixá que aparece primeiro, e isso não é pouco. Essa determinação implicará em uma transformação que transborda os limites das casas de candomblé. Existem várias outras narrativas que, aunque sejam distintas, têm a mesma função, justificar a primazia de Exu. No es raro que los discos grabados por los artistas que de alguna manera establecen alguna relación con la religión respeten a ese precepto. Y eso no se limita al Brasil, naturalmente. Esa narrativa mitológica organizará, por ejemplo, el repertorio de los discos y el repertorio de los conciertos. Antes de más nada, se canta para Exu. Em Brasil, solo para quedarnos entre alguns discos contemporâneos, citaria Rastilho, de Kiko Dinucci, os álbuns de la banda Metá Metá, o álbum Ascensão, da Serena Assunção, o Partido ao Cubo, de Ney Lopes, do Reino da Pedra Miúda, de Lúcio Sanfilippo, entre outros. ¿Sí? Alimentar a Exu é uma cerimônia fundamental, é o início de todo em uma celebração afro-religiosa. O nome dessa cerimônia é Padé, ou Ipadé. A canção Bravum de Leguibara representa exatamente esse momento inicial da cerimônia, esse darle de comer a Exu. A primeira estrofa de la canção inicia com um saludo laroye e um pedido de permisso a Go, a Exu Odara. Uma das qualidades de Exu. A palavra Odara pode ser lida como parte de um substantivo composto ou como uma adjetivação que significa belo, excelente, maravilhoso. O segundo verso é quase uma tradução poética do término Odara, pero sumado ao terceiro verso se inicia uma justaposição de predicativos do orixá e parece evocar uma dicção típica do gênero oral da poesia iorubá, chamado oriki. Será que a gente pode colocar a letra da canção, Pia? Por gentileza? Obrigado. Diria que, assim como não se compreende de um modo mais amplo a prosa de Joyce sem Homero, tampouco podemos avançar muito profundamente em las canções afro-brasileiras, especialmente em las composições de Luiz Antônio Simas, que, a propósito, justo terminou de publicar um livro de traduções de Oriki, sem compreender a dimensão significativa de Oriki. Né? Bom, a palavra Oriki é composta de Ori, cabeça, e Ki, saludo, já
puede ser traduzida literalmente como saludo a la cabeza, considerando por lo tanto a los significados profundos de la palabra ori en la tradición yoruba. El profesor nigeriano Salami definió a un género como una evocación a origen, ¿sí? Bom, em última instância, el ori é uma divindade personal que funda a própria noção de persona e que funda a vida, uma estrutura complexa que justapone dimensões complementares, uma cabeça interior, uma exterior, mientras ori e nu, uma cabeça exterior, é a cabeça física, que seria provista por Ajalá, na divindade, ligada à dimensão biológica, confiada a los orixás Osain e Ogum, e uma cabeça interior, Ori-Ode, representar a dimensão divina, espiritual, é confinada a Orumilá e Fá, aunque sejam dimensões complementares, o êxito do ser exterior depende essencialmente da natureza dinâmica interior do homem. Ao fim e ao cabo, um oriki saluda a essa complexa estrutura que justapone a noção de origem e destino, e que, se por um lado é fundante para a noção de persona em la cultura tradicional iorubá, por isso mesmo entendido como uma divindade personal, aponta também para uma dinâmica de coletividade e pertenencia. Certo? Em obra capital sobre o gênero da poesia iorubá, Antônio Risério explica que existem distintos tipos de oriki, oriki de linhagem, orikis de pessoas ilustres, oriki de cidade, etc., e oriki de orixá. Em resumo, quando Fabiana Cosa enuncia as palavras Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, e em la terceira estrofa, prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha, galopa em galo de rinha, avoa em cobra rasteira. Temos aqui uma composição típica del oriki, da poesia oral tradicional, oral iorubá. Isto é cântico de alabanza que conta atributos hechos de orixá, como definiu Olga Cacciatore em seu dicionário de cultos afro-brasileiros. ¿Sí? Diferentemente de outras tradições orales, o oriki não conta na história, simplesmente elabora retrato difuso e incompleto do orixá. Muitas vezes é linguagem sucinto, altamente figurativo, como é o caso de la canção. Em las palavras de Antônio Risério, o oriki não desarrolla linealmente discurso, o oriki opera em justaposição de los bloques verbales, ¿sí? La estruturación de texto sigue un principio de montaje ideográmico, donde las proposiciones se van posponiendo como en una colaje de unidades, ¿sí? Sin que busquen nexos discursivos, más o menos. Es exactamente lo que leímos en tercera estrofa, una justaposición de 5 versos que nos desarrollan uma relação de causa e consequências, totalmente independentes. Aunque existem aproximações entre o gênero tradicional iorubá e a canção, desde o ponto de vista formal, mientras a simetria estrófica se acerca da poesia medieval portuguesa, as redondillas, as rimas alternadas, a oriki se acerca muito mais a certas formulações de vanguardia típicas do século XX e que permanecem comuns na poesia contemporânea. Se a primeira e a terceira estrofa são, sobretudo, tributárias às orikis, a segunda estrofa, por sua vez, recupera alguns itãs de Exu, fila de banda encarnada, a outra de noite preta, por exemplo, é a transcriação de muito conhecido por el pueblo de Santo. Segundo a narrativa popular, Exu habría ido ao mercado usando filá em la cabeça. Hay una imagen de Caribé de Exu. En un lado, el filá foi teñido de rojo y en otro de negro.
Me gustaría que observaran a esa característica en la ilustración de Caribe. Exu usaba los dos colores en el filar, de manera que las personas que estuvieron a su derecha verían una color y las que estuvieron a la izquierda el otro. Los antiguos cuentan que en esa función de dubiedad, Exu habría ocasionado peleas, muertes, por donde pasaba. En el conjunto variado de Itã, encontrado a una serie de narrativas que corroboram essa ideia, né? Exu, quando quiere, é aquele que causa a discórdia, desordem, desequilíbrio. Nos seguintes versos, quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Sintetiza poeticamente a outra característica do Exu. Exu não anda em linha reta porque niega o caminho lineal, previsível, preconcebido, racional. Contrário a tudo isso, toda a dinâmica de atuação de Exu está ubicada em la brecha, ¿sí? Ignorando os limites de tempo e de espaço cartesianos típicos de uma racionalidade ocidental. Exu é aquele que encontra outros caminhos alternativos. Em português, veredas. Bem, como subragiou o docente Muniz Sodré, em Pensar na Go, um livro muito importante, os atributos hechos de Exu devem ser vistos como índice de um modo coletivo de pensamento fragmentário. Os Itã e Oriquis, que se referem ao orixá, apontam para a abolição de categorias antagônicas e subordinadas à mecânica cronológica da história, e por isso abrem os caminhos para que se vislumbrem veredas dificilmente perceptíveis à lógica aristotélica. Em outras palavras, distinto a los griegos, que se separam de los mitos para fundar uma certa filosofia de la racionalidade, chamou a atenção para a necessidade de compreender a dimensão filosófica, certamente não racional em los términos em los que conhecemos, de los mitos e ritos diaspóricos. Avançando a canção, temos em las duas últimas estrofas finalizam com a descrição do ritual de Padé. Yadagan é a iniciada responsável por mesclar el oti, isto é, preparar a comida que será oferecida a Exu, em um recipiente chamado cuia, mientras el alabé executa el toque de adabi ou agabi, outra iniciada, e Amorô dançará com a ofrenda a Exu em manos. Como já foi descrito, o ritual é um pedido de licença a Go e Axé, força, para Iná, um dos epítetos de Exu. Em uma canção, este momento, Ina, Mojubá, Mojubá, Ina, Mojubá, Exu é o dueño del Ogó. Ogó é um bastão usado por Exu com cabaças colgadas. O Ogó e as cabaças são elementos importantes lá na constituição do corpo simbólico de Orixá, pero não temos tempo acá para desarrollar essa questão. Finalmente, a composição afirma que quem bate paó, hace palmas para evocar a divindade, não andará solo, porque estará sempre acompanhado por el orixá, é o que podemos concluir. Me gostaria de finalizar essa charla recuperando alguns pontos principais e apontando para uma pretensa conclusão. A canção popular brasileira é central na dinâmica da vida social, sobretudo porque ela oferece respostas a los problemas contemporâneos. 2. Tanto a literatura escrita como a canção popular se ocuparam insistentemente do problema de la constituição de uma identidade nacional, e a questão racial sempre foi fundamental em esse processo. 3. O modo como a canção brasileira responde hoje a esse problema é muito diferente ao do passado, porque ela
parte de uma compreensão muito mais profunda do racismo estrutural. Por fim, agora concluyo, diria que todo o caminho que recorrimos esta noite tuvo como objetivo evidenciar que certa canção brasileira que poderíamos calificar como crítica em los términos usados por la docente Santuza Neves, se ocupa hoje de desarrollar uma dimensão política a los mitos e ritos de las religiones de matriz africana. Esse é o manifesto político antirracista, em última instância, a devolução de la dimensão política vaciada a lo largo de la história do país. Assim finalizo a minha conferência, agradeço minha amiga e tradutora Lisa Barros, les agradeço de coração a todos e todas presentes, espero que les haya de alguma maneira oferecido elementos, ingredientes profícuos para nosso debate. Buenas noches. Perdão pelo tempo. Bueno, lástima que no se pueden escuchar los aplausos con este sistema de StreamYard, porque me imagino a todos del otro lado de la pantalla de pie y sosteniendo una ovación prolongada por la exposición del maestro Marcos. La verdad que estábamos conversando con Leandro por el sistema de WhatsApp y es tan abrumadora la cantidad de información y tan profunda que nos quedamos como en blanco sin saber muy bien qué preguntarte. De todas maneras, no vamos a dejar de... Si alguien tiene una pregunta para hacerle a Marcos, la puede colocar en el chat. La verdad que impresionante toda la información que nos has brindado. Y bueno, gracias. Sí, totalmente. Gracias, Lean, por hacerme acordar, que eso se me pasó al principio. Todo lo que quieran preguntar, pásenlo por el chat. Mientras tanto, yo quisiera aprovechar este último ratito para hacer alguna pregunta al profesor Marcos. Antes de que tengamos esta charla, yo estaba retomando un viejo escrito del sociólogo Reginaldo Prandi sobre Yu, que seguramente Marcos lo conoce. Se ha llamado De mensajero a diablo, sincretismo y demonización del orilla de Yu. Como en ese artículo, Reginaldo Prandi aborda la visión que la sociedad brasileña fue forjando sobre Yu, asociado con magia negra, producción de mal y muerte, en la versión quimbandista del arquetipo. Y el profesor Marcos está hablando de la formación de la identidad nacional. Prandi en el artículo denuncia el movimiento neopentecostal que asocia, digamos, hace una versión degradada de la imagen de Yu. Y el profesor Marcos mencionaba esta duplicidad, haciendo alusión a esta profanación del patrimonio afrobrasilero, descolgando el cuadro, y bueno, y un montón de sucesos vinculados. Entonces, mi pregunta apuntaría a cómo es que se traduce esta figura de Yu de modo contemporáneo en la cultura popular, siendo que hay como una negación, y en eso hay paralelos con nuestra identidad nacional también, de la invisibilización de la cultura de origen africano. ¿Cómo es que esto se ve hoy en día? No sé si se entendió la pregunta. Sí. Bom, lo siento, pero hablaré un poquito en portugués lentamente para responder. Bom, a história da representação de Exu é longa e talvez uma das maneiras da gente acompanhar essa representação, como se pensou, como se viu Exu, uma das maneiras interessantes seja na história da própria música popular. Exu foi representado desde as primeiras décadas do século XX na canção popular. Ele apareceu. É uma canção famosa do início do século que chamava-se Sai Exu. A canção se chama Sai Exu, ela já
já dá uma indicação do que se imaginava que fosse Exu naquela época. Bom, a história de Exu, então, ela começa com justamente uma conotação que é tributária à interpretação que foi feita pelos cristãos que estiveram na Nigéria e que trazem para o Brasil uma conotação, uma associação ao diabo, porque Exu, evidentemente, ele tem características de supressão dessa dicotomia de bem e de mal, e que isso era inconcebível. A característica, por exemplo, de desordem que Exu traz é alguma coisa absolutamente incompreensível para um pensamento racional, entre aspas, cristão. Bom, o que acontece é que, mesmo dentro dos espaços religiosos, eu acho que isso é algo que deve ser dito, mesmo dentro dos espaços religiosos, a forma como Exu foi visto foi também algo a se negar. Isso, em grande parte, é tributário a essa interpretação cristã inicial, mas também, em grande parte, é tributário a alguns mitos, algumas narrativas, que, de alguma maneira, alimentaram essa interpretação inicial. Vou dar um exemplo. Algumas narrativas mitológicas, alguns itãs, diziam que Exu precisava ser acalmado, no sentido de evitado. Bom, essas narrativas se associaram, alimentaram, retroalimentaram, digamos assim, essa narrativa cristã de que Exu era o diabo e deveria ser, portanto, evitado. Isso durou algum tempo. Isso também aconteceu dentro de casas de santo, tá? Existem histórias importantes, por exemplo, a gente poderia ficar horas aqui falando disso. Vou contar uma. Um iniciado, por exemplo, uma pessoa nos anos 50 foi iniciado em Salvador para Exu. Não se iniciava ninguém para Exu, e ainda é um tabu iniciar alguém para Exu. Absolutamente um tabu. Dizer que alguém foi raspado para Exu é uma absoluta exceção. Quase não se conhece ninguém que foi. E nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80, quem fazia esse tipo de coisa era muito mal visto. Então, existe uma história de que nos anos 50 isso aconteceu em Salvador, e o Babalorixá que raspou o Iaô para Exu teve que ir embora de Salvador, foi morar no Rio de Janeiro, porque a comunidade religiosa hostilizou ele. Enfim, a imagem de Exu, mesmo dentro dos espaços religiosos, foi se transformando. A sua pergunta, eu não vou ficar aqui contando toda essa história, vou pular direto para a sua pergunta. A sua pergunta é como Exu é visto hoje. Exu hoje, dentro dos espaços religiosos de candomblé, não é visto dessa maneira. Em geral. No entanto, quando a gente fala em religião afro-brasileira, é muita coisa, como eu disse. Então, existem espaços, por exemplo, de terreiros de Umbanda, por exemplo, que lá há uma carga muito grande de informação proveniente de culturas europeias, cristãs, e que nesses espaços, Exu ainda não é visto com bons olhos, diria assim. Ainda há ali uma narrativa de se evitar Exu. Exu é aquele que vem para atrapalhar. Então vamos alimentar Exu para Exu deixar a gente em paz. Essa narrativa ainda existe em alguns espaços, sobretudo aqueles que ainda estão muito atravessados por uma perspectiva cristã da religião. Em outros espaços, e aí eu vou falar naquilo que eu conheço melhor, o candomblé da Bahia, o candomblé de Salvador, principalmente, independente de que a gente está falando de Queto, de nações em Angola, ou de nação Jeje, independente da nação, esses espaços já não veem Exu dessa maneira. O Ipadê de Exu não é para poder espantar Exu, não é um despacho. Olha essa palavra, despacho. Despacho é o ebó, é uma oferenda. Mas quando eu chamo de despacho, eu estou dando alguma coisa para poder despachar, quer dizer, mandar embora. Então não é visto mais como um despacho. Alimentar Exu significa garantir que a comunicação entre os homens e os deuses seja garantida. Exu, digamos que Exu é a linguagem
acabei de pensar nisso. Exu é a representação da função fática, quer dizer, é o que garante o canal de comunicação. E fálica também. Por isso assusta muito. Mas, sobretudo, a função fática, quer dizer, a comunicação entre o Orum e o Aê só se dá se Exu estiver presente. Então, nesses outros espaços que já foram, vou usar essa palavra aqui, mas não seria melhor, mas enfim, nesse momento vou usar essa palavra. Espaços que estão mais africanizados, nesses espaços Exu é visto, então, como necessário, e não como alguma coisa a ser despachado. Isso dentro dos espaços religiosos. Agora, fora, a gente ainda tem, como diz o professor Reginaldo Prandi, a gente ainda sofre um recrudescimento absurdo do racismo, e isso vem, sobretudo, dirigido à figura de Exu como aquele que personifica o mal. Então, isso nos espaços, evidentemente, fora das comunidades religiosas, ainda no Brasil, é presente. Todas as vezes que eu vou fazer alguma palestra em que eu vou falar de Exu, por exemplo, eu tenho que fazer uma digressão enorme para poder, primeiro, desconstruir tudo que as pessoas têm de Exu na cabeça, para depois, se sobrar algum tempo, falar o que eu queria falar. Ou seja, no senso comum, Exu ainda é associado ao mal. Nos espaços religiosos, Exu foi associado ao diabo. Nos espaços religiosos afro-brasileiros, foi associado ao diabo, sim. Nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, a gente tem relatos disso. Agora, mais recentemente, não. Há um aprofundamento muito grande desses estudos, uma compreensão muito mais alargada desses estudos e de quem é Exu, y Exu ya no es visto de esa manera. Muchas gracias por la respuesta, fue muy esclarecedora. No sé, Lean, si querés leer la pregunta de Berenice, que está ahí en el chat. Sí. Berenice Corti dice, recordando el sueño que relató el profesor Marcos, ¿qué nos puede decir sobre los nexos entre cultura, música popular y memoria y la afrodiáspora a través de los distintos territorios? ¿Se puede repetir el final? Sí. ¿Qué nos puede decir sobre los nexos entre cultura, música popular y memoria y la afrodiáspora a través de los distintos territorios? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Bom, eu diria que se a gente enxerga a canção popular brasileira como o principal, eu diria, o principal produto popular, produto cultural, quer dizer, é em torno da canção que se desenrola a dinâmica cultural brasileira. A canção é central. Bom, a canção, de certa maneira, ela vai ocupar a canção no Brasil, pelo menos, vai ocupar um pouco o lugar daquilo que o Walter Benjamin fala sobre o narrador num texto épico, num texto narrativo, ou um narrador num texto oral que conta histórias do passado para o presente, que conta histórias pretéritas, trazendo a cultura, quer dizer, sendo um meio de atravessamento das culturas do passado, das culturas tradicionais e também do futuro, evidentemente, porque uma coisa fundamental que a gente tenha em mente quando a gente fala de música negra, principalmente. Só um segundo. Filho. Só um minuto. Em casa é assim, tem filho,
Mi hijo. Minha esposa está fazendo uma conferência no mesmo momento que eu estou fazendo uma conferência. Então, eu fui premiado. Está aqui comigo. Bom, eu dizia que, então, se a canção ela é central na dinâmica cultural do Brasil, ela ocupa um pouco aquilo que o Walter Benjamin colocava como função de um narrador, alguém que conta as histórias do passado. Então, a canção é que conta essas histórias, digamos. A canção ela é um veículo de atravessamento das informações, da carga cultural fundamental no Brasil. Agora, eu diria que há uma imagem, a imagem do Sankofa, aquele pássaro africano, Sankofa, não sei se vocês conhecem, que é um pássaro que está voando, mas ele olha para trás, está voando, mas ele olha para trás e tem um ovo. A ideia que representa de que há um direcionamento para o futuro, mas sem perder de vista o passado, de certa maneira é isso que a canção faz, né? Ela é veículo de atravessamento, sem dúvida, das culturas passadas, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ela prevê, de certa maneira, só para voltar àquilo que a gente falava do sonho lá no início, ela prevê intuitivamente, como já tinha apontado o Freud, antes da ciência, antes da história, aquilo que virá, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Eu imagino que, de certo modo, a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso, algumas coisas que têm muita ligação com isso, em uma das conferências desse ciclo, provavelmente na conferência do professor Jorge Nascimento, talvez. Tô passando a bola para ele, né? Buenísimo, muchas gracias. No sé, no queremos abusar de tu tiempo, Marcos, no sé si tenés un minutito más. Sí, si Leandro tiene alguna pregunta que quiera hacerte. Y agradecemos mucho la participación de la gente que está poniendo mensajes acá, felicitando por la ponencia, haciendo acotaciones sobre lo que dijo el profesor. Pero bueno, no queremos tampoco extenderlo tanto, así que vamos con la pregunta de Leam. Eu só queria falar mais uma coisa, que agora eu li a pergunta da professora Berenice Corti aqui no chat, e vi o final da pergunta dela que eu não tinha escutado bem. Há um equívoco, muitas vezes, nas pesquisas, quer dizer, não sei se é um equívoco, mas assim, uma espécie de vício de pesquisa, que é ler a música negra que se faz no Brasil como uma música necessariamente que se volta para a preservação do passado. E talvez uma das coisas que sejam mais importantes a partir de agora, quer dizer, da nossa geração, disso que a gente está fazendo para frente, é olhar para a música negra que se faz no Brasil, não como uma música folclórica, não como uma música que está preocupada em resguardar apenas um passado, mas como uma música que está preocupada em inventar um futuro. Eu estou dizendo isso porque a música negra no Brasil, e a gente poderia falar, por exemplo, do Fundo de Quintal, por exemplo, é uma música de invenção, é uma música de vanguarda. Fundo de Quintal é uma vanguarda. O Fundo de Quintal é o quinteto do Miles Davis. É isso que é o Fundo de Quintal. Essa foi uma provocação para a professora Berenice Corti. O Fundo de Quintal é o quinteto do Miles Davis. É uma música de invenção. E eu estou citando o Fundo de Quintal. Mas essa invenção acontece lá nos viçungos da Chapada, da música negra do século XIX. Essa invenção ela é o tempo todo. Agora, houve um problema histórico na construção das pesquisas no Brasil, que é o olhar folclorizante para a música, que depois abandona esse nome, folclore, porque, a partir de certo momento, nos estudos de antropologia, não é visto mais com bons olhos, mas, de alguma maneira, continua olhando para a música como alguma coisa, a música negra, como alguma coisa que se volta apenas a manter tradições. É uma música que é uma música de construir tradições, como se ela fosse, de certa maneira, fossilizada. E isso não é verdade. Então, é preciso
por exemplo, pensar que em 1922, por exemplo, a Semana de Arte Moderna que acontece em São Paulo, bom, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, no Estácio de Sá? O que está acontecendo nos anos 20, nos anos 30, no Morro do Estácio, é alguma coisa tão moderna ou mais moderna do que vai acontecer em 1922, no mesmo ano, na Semana de Arte Moderna em São Paulo. Então, talvez seja necessário olhar também para esses espaços como espaços de criação e ler a música negra no Brasil como uma música de invenção e não como uma música vinculada apenas a manter certas tradições, porque essa é uma visão, muitas vezes, despolitizante da música. É uma provocação isso, enfim. Sí, y con lo que decís, Marcos, me hace pensar que ese término de folclórico también remite a esta formación del Estado-Nación vigente, ¿no? Sí. Y tal vez estas músicas que están en movimiento, como la música que vimos hoy, que nos explicaste hoy, tienen que ver con el movimiento más que con la tradición. Sin duda, sí. Y con la resistencia también a ese gran epistemicidio de la cultura afro. Sí, sí, sin duda. Absolutamente cierto. Bueno, yo no tengo como varias cosas así para preguntar. Estoy intentando formularlas. Pero por un lado me hace pensar en esto del sueño que tuviste, que tuviste muy ligado a la encrucijada, muy ligado a Eshu. Y por otro lado la canción popular como esta voz comunicadora también que es también un poder de Eshu y que traspasa los límites de los estados, porque nosotros en Argentina nos ha llegado esa voz comunicadora de la música popular, de la canción popular brasileña, y nos ha hecho muchas veces también pensar en nuestra cultura afro, en un país tan blanquizado como el nuestro. Nada, solo comentarios sobre que pienso sobre toda la disertação. Bom, Leandro e Mauro, eu tenho pensado muito quando penso nas trocas entre a música que se faz no Brasil, a música que se faz na Argentina. Eu tenho pensado muito em Ramiro Mussoto. Acho que Ramiro Mussoto é uma figura que ainda precisa ser investigada com mais seriedade, porque Ramiro Mussoto é uma figura central em um momento da história da música brasileira, e penso que ainda é pouco lido dessa forma. A importância dessa parceria Ramiro Mussoto e Neguinho do Samba ainda é pouco lida, quer dizer, o que acontece entre a Bahia Blanca e a Bahia Negra, Ramiro Mussoto de Bahia Blanca, Neguinho do Samba da Bahia Negra, o que acontece do ponto de vista simbólico ali, acho que é alguma coisa muito interessante que ainda podíamos pensar nisso juntos em algum momento, escrever sobre isso juntos. Totalmente, Marcos. Eu estou falando sobre isso por conta do meu sonho, ainda estou pensando aqui no meu sonho. Sí. E por isso. Hay una imagen de Ramiro que tiene que ver con esta figura del sudaca, que de algún modo es como una revalorización y un elemento simbólico muy potente para nuestra identidad en tanto habitantes del Cono Sur, hablando de construcciones de nación no hegemónica, ¿no? Sabemos que no triunfó la visión de Bolívar
unificación del continente, pero que se pueden ver al estilo de Yu, estableciendo nexos, sí, articulaciones, comunicaciones, y creo que este tipo de charlas, este tipo de intercambios apuntan un poco a eso. Sim, a gente está fazendo o que o Ramiro Mussoto fez, em última instância, a gente está, quer dizer, desfazendo aquilo que foi feito pelo colonizador, uma separação que foi imposta por um processo de colonização, e a gente justamente agora usa aquela matéria, que seria a matéria para o colonizador mais desprezível, para poder novamente nos unir. De alguma maneira é isso que o Ramiro Mussoto fez, e o que a gente está fazendo quando a gente está aqui essa noite falando sobre esse assunto, e falando no Ramiro Mussoto, que Deus o tenha. Bueno, Marcos, nos dejaste la puerta abierta para volver a conversar en otra oportunidad, con todo lo que acabas de decir y con la cantidad de preguntas que tenemos, que no somos capaces de formular todavía, pero con todas las notas que tomamos escuchándote hablar, probablemente da para que tengamos otro tipo de encuentros. Así que, no sé, te quiero agradecer en nombre de la Cátedra Libre de Estudio Brasileño, en nombre del GEMA, en nombre de todas las personas que están del otro lado acompañándonos por esta conferencia increíble. La verdad que estamos muy contentos y esperemos que se den oportunidades como estas. Quería mencionar también los próximos encuentros que va a haber, pasando el chivo para la segunda charla del viernes 21 de mayo, que se va a hablar del movimiento negro y las formas de resistencia al movimiento negro, campos urbanos, movimientos sociales y formas de resistencia de la comunidad negra, y la última y tercera charla, que va a ser el jueves 27, sobre violencia institucional y racismo, a través del análisis de las letras del hip hop, del rap y del samba. Todo se va a transmitir por el canal de YouTube de la Cátedra de Estudios Brasileños. Y bueno, nuevamente agradecer al profesor Marcos, un privilegio tenerlo acá. Esperemos que este tipo de conferencias se repitan. No sé, Lean, si querés agregar algo más o el profesor quiere decir algunas últimas palabras. Abro el micrófono. Eu gostaria apenas de agradecer a possibilidade de conversar com vocês sobre esse assunto, que é tão importante para mim e que eu vejo que é muito importante para vocês também. Trocar isso é trocar afetos, e acho que é sobretudo importante nesse momento, nesse dia, que a gente esteja nesse lugar, falando dessas coisas todas, criando nossas trincheiras, encontrando os nossos amigos, nossos afetos, e criando nossas trincheiras, porque é preciso ter bastante coragem, né? A coisa não está bonita, não. É preciso ter muita coragem. Obrigado Pia Paganelli, obrigado Mauro, obrigado Leandro, obrigado vocês que ouviram, obrigado pela paciência. Gracias a vos, Marcos, gracias a vos, gracias Mauro, gracias a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, nos despedimos. Obrigado para Fabiana Cosa y el compositor Simas, que la verdad que todo gira también en torno a eso. Y bueno, una obra excelente también. Y a seguir construyendo puentes. Les mandamos un saludo afectuoso a todos, los hermanos de Brasil y a la gente que nos sigue desde acá en Argentina. Hasta luego.